podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Eu aposto aqui que todo mundo que está ouvindo o podcast já se arriscou na cozinha, pelo menos para fazer um arrozinho, aí, um ovo frito, mesmo que não tenha dado muito certo, né? Então, eu tenho certeza que você vai se identificar com o episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre gastronomia. Quem está aqui comigo é o Mauro Mazon, que é chefe do restaurante Benedito, e a Laura Andreoli, que acabou de se formar no curso de gastronomia. Bem-vindo, Mauro. Conta aí pra gente o que te levou ao mundo da gastronomia e um resumo aí da sua trajetória profissional. Oi, Oscar. Cara, foi bem influência familiar, assim. Minha mãe é a irmã mais velha de 11, descendentes de italianos, e ela cozinhou desde muito cedo para ajudar minha avó. Eu sempre via minha mãe cozinhando quando eu era moleque, e aí a primeira vez que eu me aventurei, eu tinha uns 8 anos, 10 anos de idade. Minha vida é meio diferente, assim, cara. Eu entrei em História na faculdade, entrei em Relações Internacionais e Comércio Exterior. Eu acabei fazendo Relações Internacionais e depois, logo na sequência, eu fiz um mestrado em Política Internacional. Comecei a trabalhar na área de logística e nunca trabalhei na área de Relações Internacionais, nem Comércio Exterior. Trabalhei mais com administração mesmo e acabei me tornando consultor de empresas, cara. Eu cozinhava muito, eu gostava de cozinhar, sempre foi meu hobby, meu lazer. E eu brincava, mais ou menos dos 24 até os 28, que quando tudo desse errado na minha vida, eu ia abrir um restaurante e ser feliz. Ilusão, né? Abrir restaurante e ser feliz não cabe na mesma frase. Mas eu demorei um tempo para transicionar, para mudar de carreira. E aí fiz um processo terapêutico para ver se era isso mesmo, porque eu tava saindo do certo para um duvidoso, vai. E aí começou profissionalmente, o que era um hobby antes, né? E aí eu estudei, fiz faculdade nos Estados Unidos, no Culinary Institute of America, trabalhei em Nova York, trabalhei na Espanha, enfim. E aí montei o restaurante depois de alguns anos de formado. E aí acabou que foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei na minha vida, assim. Foi deixar de trabalhar com administração e trabalhar na cozinha, que é meu hobby, minha paixão. 7 anos que eu estou com o meu restaurante. Enfim, minha missão de vida é alimentar os outros, cara, de uma forma ou de outra. E um outro hobby que eu sempre gostei era dar aula. Antes de ser chefe, eu já dava aula em faculdade, então eu acabei, em um certo momento da vida, fazendo 2 coisas que eu gostava e ganhando dinheiro por isso, que é a parte menos importante na minha cabeça. Se você fizer bem feito, o dinheiro acaba vindo, né? Mas eu transformei 2 hobbies que eu tinha em profissão. Isso foi bem legal. Não foi fácil, não foi simples e não foi de repente, mas deu tudo certo, graças a Deus. E você, Laura, conta aí pra gente como você chegou no curso de gastronomia. Desde criança, eu sempre gostei de cozinhar. Daí, quando eu tava lá pro ensino médio, assim, primeiro ano, segundo ano, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, assim. Então, já fica aquele ponto, nossa, vou entrar no terceiro e não tenho nada para fazer, né? Daí, um dia me veio na cabeça a gastronomia e eu fiquei pensando por um tempo. E adorei o curso, me apaixonei, muito bom, professores maravilhosos. Tinha muitos anos, pensei em ter um restaurante, só que na faculdade você vê que não é algo fácil. Na minha faculdade, o estágio não era obrigatório, assim. E daí eu acabei indo trabalhar num bar. Trabalhei como garçonete, na parte do caixa, na parte do bar também, um pouco na cozinha. Vi que o que eu mais gostava era de garçonete mesmo, trabalhar com o público. O caixa, beleza, mas essa parte de finanças já não é muito comigo. E a cozinha, eu vi que, como era um bar, era de pedido atrás de pedido. E tem uma hora que chega um pico alto, assim. Então, nossa, parecia que eu ia surtar, assim. E no bar é algo que eu curti bastante. Aqui no podcast a gente tem um episódio sobre o curso de música e nesse caso a gente conversou que para passar no vestibular o estudante já precisa
tocar muito bem um determinado instrumento. No caso da gastronomia, nas graduações não é exigido, né, que o estudante ingresse sabendo cozinhar, mas vocês acham que é importante entrar com uma base legal, já com alguns fundamentos, ou pelo menos sabendo cozinhar um ovinho, arroz, o básico, ou dá para entrar cru sem saber quase nada aí de cozinha? Quando eu acho que você escolhe fazer gastronomia, você tem que gostar bastante. Então, eu acho muito difícil aparecer alguém sabendo quase nada ou só o básico. Quem não sabe nada, eu acho que iria mais para um curso mais para iniciante, assim, algo mais um pouco mais fácil para ir evoluindo de nível. Daí, na minha sala, por exemplo, eu acho que não lembro de ninguém também que não sabia nada. A maioria já cozinhava bem também, bastante gente já tinha o próprio negócio. Comida e cozinhar é muito parte da vida de todo mundo, né? Não tem jeito. A gente tem que se alimentar de uma forma ou de outra. Ou seja, com o sanduíche que você pede no delivery ou fritando um ovo em casa. Todo mundo, de certa forma, tem alguma ligação com comida, não tem como. Diferente de, sei lá, você decidir ser um físico, nuclear. Então, essa escolha é muito distante da realidade das pessoas. Mas eu acho que na comida, na área de alimentação, o cara que vai estudar, ele já sabe que não é um negócio tão distante da vida dele. O que eu acredito é que, como qualquer curso universitário, a gente tem um abismo aí entre a realidade e o teórico. Tem um influxo muito grande nos últimos 12, 15 anos, que são do efeito programas de TV. Então a pessoa vê na TV e acha que é super legal, mas toda profissão que é glamourizada na televisão não necessariamente é na prática, né? Muita gente chega achando que é plumas e paetê, que é aquilo que vê na televisão. A realidade é bem diferente, né? E falando desse glamour aí, né, que a TV principalmente, os meios de comunicação, os streamings, né, hoje tem muito disso. Qual que é o lado que eles não mostram que vocês acham que é, pô, essencial às pessoas que consideram fazer um curso de gastronomia, ter uma carreira na gastronomia? O que que é essencial eles saberem antes de entrarem nessa vida? Você trabalhar numa cozinha nem sempre é criação. Aliás, a criação é a menor parte. Então, se a pessoa decide entrar num ramo por conta de ser criativo, criar novos pratos, na hora que ele começa a trabalhar, seja qual é a área, ela é muito mais repetição do que foi criado do que criar coisas novas. Então, isso acredito que seja uma das questões. Assim. Então, você tem um conceito antes de entrar que não é a realidade. E às vezes isso é o cara que está entrando na carreira de culinária, ele está entrando porque ele acha que ele vai criar pratos novos todo dia. Aí eu brinco que aí entra num rolo compressor de um restaurante, ou de um bar, ou qualquer coisa que, cara, não dá tempo de você criar. O problema do chefe é que quando ele está de folga, ele também cozinha. É muito complicado isso. Ou com a porcaria. Um dos dois, né? E aí o problema é que o cara, quando ele tem o tempo para criar, ele não está muito com a paciência de criar, né? Porque é estressante, é como qualquer trabalho. Você tem sua sobrecarga de trabalho, ou sua carga de trabalho durante a semana. Eu acho que frustra um pouco essa ideia inicial do cara achar que ele vai ser, sei lá, um Claude Troagot, que está uma vez por semana na televisão, ou um cara assim, e a realidade é bem diferente disso, né? Esses caras que estão na televisão, a maioria deles, principalmente a velha guarda, são caras que passaram meses a fio dentro de uma cozinha. Então, eles já passaram o rolo compressor, eles já fizeram o nome. Hoje, eles estão conseguindo, né? E não existe um ajuste de expectativa até você cair no mercado de trabalho. E aí, esse que é a porrada. Por isso que o estágio em qualquer profissão é fundamental, porque você vai ver mais ou menos como é na prática aquilo que você está estudando na sala de aula. Eu imagino que para a maioria das pessoas, quando vem à mente aí um curso de gastronomia, elas logo pensam em muita aula prática, aquilo de passar horas na cozinha testando as receitas, né? Isso deve ter muito, né, logicamente, mas qual que é a importância aí, pelo outro lado, da parte teórica também, na opinião de vocês? Tem grades curriculares diferentes em diferentes faculdades.
Por exemplo, a que eu fiz, ela tinha uma parte teórica, todas têm a parte teórica, mas o grosso de um curso de gastronomia tem que ser a prática, não tem jeito, né? Você tem que estar ali, você tem que entender, você tem que ver que cor fica a cebola quando ela vai para a panela. A parte teórica, ela fundamenta. Eu já vi cursos de gastronomia, já dei aula em curso de gastronomia que tinha francês básico, né? Hoje não é necessário você falar francês para você cozinhar bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você tem as ênfases que mudam. A parte teórica, ela é muito importante, mas eu não acho que ela seja fundamental para você cozinhar. Não tem essa. Você cruza com muitos cozinheiros e cozinheiras aí que nunca pisaram numa sala de aula e cozinham melhor que eu, melhor que a Laura. É um paradigma a ser quebrado. A pessoa pode não saber o nome do processo ou o nome daquilo que ela está fazendo, mas é o que a gente chama de uma cozinheira de mão cheia. E eu tive a sorte de cruzar com várias pessoas na minha vida, espero cruzar com muitas outras, mas que cozinhavam muito melhor que eu e nunca tinham pisado numa sala de aula, entendeu? Nunca tinham feito um curso. Isso é muito comum nessa profissão nossa. Eu acho que a teoria enriquece, a teoria muda a qualidade de profissional. Mas eu também tenho um ditado que cunhei, você fazer uma faculdade de gastronomia, você só vai saber explicar por que a água ferve, entendeu? Você não vai ser um melhor cozinheiro, a sua comida não vai ser mais gostosa. Pode até ser, deveria ser, porque você fez um curso. Acredito que te faz o melhor profissional entender o embasamento teórico porque você está fazendo X ou Y na sua profissão. Você não precisa da parte teórica para ser um cozinheiro, mas talvez a parte teórica te encurte caminhos, te dê atalhos para você melhorar mais rápido, coisa e tal. Então, você saber e ler várias receitas, que seria a teoria, talvez ajude você a fazer a sua receita melhor, entendeu? Isso eu acredito, isso eu acho que é bem fundamental. E vocês acham que a carreira na gastronomia não é definitivamente para quem gosta de calmaria, de previsibilidade? É correria aí o tempo todo? Quando você atende clientes, principalmente num restaurante, o cara tá ali para ser servido num espaço curto de tempo. Então, o que acontece? Uma analogia que eu faço é que é literalmente a ponta do iceberg. Então, o servir o cliente é a menor parte de uma cozinha e de um restaurante. O cara não está vendo de manhã o caminhão do Ceasa entregando verdura, ele não está vendo você limpar a cebola, lavar a verdura, limpar o filé mignon. Isso não pertence àquele 1 hora, 40 minutos que você para almoçar. E se a gente falar de almoço executivo, que o cara tem horário para chegar e horário para sair, esse intervalo de tempo é mais corrido do que um restaurante que o cara fica 3 horas sentado na mesa, domingo à tarde. Então, essa correria que acontece para quem serve clientes é a ponta do iceberg. É pouco tempo para você entregar aquilo lá. Isso dá correria, isso gera aquele estresse, aquele nervoso. Mas você tem também o cara que eu vou servir 20 clientes por dia. Ele já deixa preparado os 20 pratos dele e ele serve 20 clientes. Se ele tem correria ou não, aí é como ele administra o próprio tempo. Mas eu não acredito que o modelo nosso de comida que serve clientes tem que ser correria, tem que ser estressante. Eu fui treinado por caras que gritavam e xingavam o maior estilo ficção científica que a gente vê na TV, o Gordon Ramsay da vida lá. E quando eu abri o restaurante, eu tinha aprendido desse jeito. Eu comecei a tratar todo mundo do jeito que eu fui tratado. E aí, por conta de um cara que trabalhou comigo, ele me ensinou muito. Eu aprendi muito com um cara que trabalhava para mim. E hoje, por exemplo, eu não grito mais. Eu sou bem menos estressado. A cozinha, em vez de ser na porrada, ela ser na conversa, é uma variável muito saudável para quem está no dia a dia ali. Porque imagina você passar 7 dias da semana ou 5 dias da semana brigando e gritando. E você passar 7 dias fazendo aquilo lá e conversando com as pessoas. Vamos que agora todo mundo precisa acelerar. Desacelera, tá tranquilo. A forma com que foi passado tem a ver com a história da culinária, da gastronomia, a história dos restaurantes, a origem da profissão, que a profissão servil. Então não tinha. Se o cara errasse o prato do rei, o rei mandava matar o cozinheiro. Imagina o estresse do cara. Eu passei demais o filé mignon do rei, o rei manda cortar minha cabeça.
ferrou, eu vou ser estressado a vida inteira, qualquer refeição que eu faça. E hoje em dia eu não acredito que essa seja a melhor forma de fazer. As relações humanas vão evoluindo, né? Num mundo ideal, assim, o que vocês gostariam que todo cliente soubesse? Que tornaria, por exemplo, a vida, do profissional mais fácil, mais agradável, menos estressante? Todo mundo devia trabalhar nessa área, tanto na cozinha quanto de garçom, assim, garçonete com o público. Porque só vai saber quem realmente sentiu. Porque trabalhar com pessoas assim não é fácil. Então tem muita gente inconveniente que não respeita, então é muito difícil. Então se a pessoa sabe pelo que você já passou, assim, facilita muito. Eu acho que a empatia muda, né? Quando eu fui para trás do balcão, a minha percepção dos caras que me serviam até então mudou muito. O cliente deveria saber, eu acho, que, cara, o cara que está te servindo também pode não estar num dia bom, também tem família. O cara que está lá fazendo sua comida passa os perrengues. Se a comida demorou um pouquinho, não é porque o cara fez de propósito, é que o cara está resolvendo 500 outros pepinos. Então, se tem um pouco de empatia, que a Laura já passou por isso, a gente começa a enxergar o cara correndo lá, em vez da gente ficar bravo, a gente começa, puta, esse cara, coitado, hoje o restaurante está cheio, o cara está nadando, que é o termo quando você está se ferrando no serviço. Então, eu acho que gera uma empatia, principalmente, e o que a Laura fala e eu tento explicar para o meu irmão, que é meu sócio, que entrou uma vez na cozinha na vida, não tem jeito. Eu tento explicar para minha gerente. Quem nunca passou por uma cozinha, tem algumas coisas que não dá para explicar. Mas só quem sofreu para entregar a comida na hora e correu e pegou o cliente que tá puto da vida com tudo, menos com a comida, mas ele desconta no garçom, só quem já passou por esse lado, mas te gera uma empatia, você fala, puta que lá merda. Eu brinco que... Eu brinco não, eu li uma vez, agora faz pouco tempo, você chega num restaurante e pede lá um filé mignon, um chateaubriand, e chega um frango, come o frango, cara. O menor dos seus problemas é o cara ter errado seu prato, entendeu? Porque o cara deve estar errando tanta coisa lá na cozinha, deve estar tudo saindo do avesso. Come o frango, fica feliz com o frango. O cliente, quando não tem empatia, vira um monstro, né? Para cima do garçom, ele acha que ele tem, né? Países mais tradicionais e com chefes mais ferrenhos não tem isso, né? Então você vai no restaurante de um francês na França, quem tem direito ali é o cozinheiro. Ele vai, você vai comer o que eu estou fazendo. O cara não está nem aí. Você quer, não quer, vai para outro restaurante. O cliente não tem a razão. É simples assim. Eu não sei se vocês já reclamaram da comida da sua avó, da sua tia-avó, da sua mãe. Então tá bom, então pode comer, que só tem isso para você comer hoje. É mais ou menos assim. Esse que eu acho que é a falta de empatia gera esse monstro que vem, briga com o garçom e faz tal, que infelizmente acontece. Na faculdade, nos cursos, tem algumas aulas que mexem mais com esse lado da psicologia, vamos dizer assim, que meio que te ajudam a entender melhor o outro, a ter essa empatia, a saber se comunicar, ou não tem nada disso? Eu diria que tem. Porque as aulas sempre eram em grupos, assim, a parte prática. Então, não era nada sozinho. Teve algumas provas, enfim, mas era raro, assim. 99% do curso era em grupo. Então, você aprende a conviver com o outro, aprende a ver a paciência que o outro necessita, assim. Ou, sei lá, uma aula tem um prato específico. Daí, um prato e uma sobremesa, por exemplo. Ah, mas eu gosto mais do doce e minha colega também. Você vai ter que saber lidar ali quem vai ficar com o quê, por mais que você fique com o que você não gosta muito. As faculdades, acredito eu, que todas têm um pedaço do curso dedicado à parte da recebimento de pessoas e não da produção de comida, né? Porque faz parte do business não só cozinhar, mas servir as pessoas que vão comer sua comida, né? Mas eu tive aula de garçom, aprendi a abrir vinho, aprendi a servir pela direita, tirar pela esquerda. Boa noite, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Posso oferecer uma água, posso oferecer uma bebida antes do prato principal. A gente está falando aqui de gastronomia, então basicamente esse tempo todo a gente só falou da comida em si. Mas você tem que pensar no conjunto inteiro, não adianta só a sua comida ser boa, assim. Então tem que ser a parte de iluminação, a parte de cardápio, a parte do ambiente, de decoração, assim.
a parte da cozinha, limpeza, então tudo. E seguindo nessa questão da rotina, a vida na área da gastronomia não tem aquele padrão do trabalho de segunda a sexta, geralmente, né, das 8 às 5 da tarde. Tem muita gente aí, principalmente quem está aí se familiarizando, conhecendo a área, que não lida muito bem com isso, que não consegue assimilar muito bem esse novo estilo de vida, vamos dizer assim? Sempre que alguém está se divertindo, você está trabalhando, né? Mais ou menos, acho que a retórica é essa. E tem que ser muito bem pensado. É muito complicado você pedir para uma pessoa que não tem a necessidade disso, de abrir mão da vida da adolescência ou do começo de vida adulta, que é mais ou menos o caminho que todo mundo faz, né? Então o cara consegue estudar, às vezes estuda e trabalha, e aí de fim de semana ele sai com os amigos ou vai num bar, sei lá. O cara tem uma vida social. E aí você pedir para uma pessoa escolher uma profissão em detrimento de sair à noite, de fazer, é muito complicado. Porém, quando você para e pensa, acredito que tem a ver com maturidade, que foi o meu caso, eu pesei isso. Eu vou parar de sair sábado à noite. Eu não vou conseguir mais sair sexta-feira à noite. Parei e pensei, será que eu quero isso para mim ou eu vou virar cozinheiro das 8 da manhã às 5 da tarde numa indústria de comida, numa dessas grandes indústrias? Foram questionamentos que eu fiz, que são super pertinentes, né? E aí, para mim, foi muito tranquilo, mas teve a maturidade. Eu já tive os sábados à noite, as sextas-feiras à noite, pular o carnaval, viajar de fim de semana. Eu tive muito disso, então isso não pesou tanto para mim. Mas deve ser muito complicado, acredito eu, que para uma pessoa que tem a vida inteira pela frente, né? E falou, vou abrir mão de sair na sexta-feira à noite num barzinho com as minhas amigas ou com meus amigos, porque eu vou ter que trabalhar. Isso não é uma decisão fácil, acredito eu, porque tá todo mundo indo pro barzinho. Você acaba fazendo as mesmas coisas, mas em horários que para muitas pessoas é alternativo, né? O cara fala, mas você vai beber cerveja de segunda-feira? Eu vou, ué. Trabalhei ontem até não sei que horas no domingo, segunda eu vou beber cerveja. Essa é a grande sacada, né? Então, tudo que a gente entende, mais ou menos, que é a vida normal de um cara dos 16 aos 20 e poucos, que é namorar, sair de sábado, ir no cinema na sexta-feira, o cara não tem. E aí você pegar os grandes chefes franceses, Gordon Ramsay, que é inglês, você pegar os grandes americanos, todos esses caras, 3 gerações, 2 gerações, uma geração antes que a minha, esses caras começaram a trabalhar com 16 anos, 17 anos, entendeu? Então é um pessoal que não teve muito essa escolha, vou sair à noite de fim de semana ou vou trabalhar. E tudo bem, você tem que estar consciente da decisão, do mesmo jeito que a gente é forçado, principalmente no Brasil, a escolher uma carreira muito cedo, você escolher abrir mão de uma vida que todo mundo está tendo muito cedo também é complicado, né? Trabalhar assim no horário que não é comercial, nessa parte da manhã, assim, até no máximo fim de tarde, é algo difícil. Então, ainda mais por ser bar que eu trabalhei, eu saía de lá, era madrugada, assim, tinha dia que eu chegava em casa 4 da manhã. E não é fácil. Eu decidi trabalhar para juntar meu dinheiro e fazer o que eu quero, assim, gastar minhas coisas. Aqui em casa a gente não é uma família pobre, mas não é rica. Pô, minha mãe não ia conseguir bancar todos os meus rolês, tudo que eu iria comprar. Então, ou eu dava um jeito de fazer o que eu quero, ou eu ficava sem. Daí eu falei assim, não, então eu vou trabalhar com algo que eu gosto. Eu amadureci muito, assim, pelo convívio, por decidir abdicar de algumas coisas para trabalhar. Daí o meu dia para sair já era início de semana, só que meus amigos, exato, estavam saindo de final de semana. Então teve época que eu estava trabalhando quinta, sexta, sábado e domingo, os 4 dias seguidos. Nessa época eu saía menos, então foi puxado. Falando das opções, né, dentro da carreira, além do que a gente já imagina, né, que a gente sabe que são bares, restaurantes, de repente hotéis, mas que outras áreas também têm muita oportunidade que de repente as pessoas em geral não têm muito conhecimento? Você não escuta o cara falando, eu vou fazer gastronomia porque eu vou trabalhar numa indústria multinacional que faz sorvete, entendeu? Eu vou fazer pesquisa e desenvolvimento para o cara que faz lasanha congelada. A gente não pensa nisso, né? A gente tem aquele sonho tópico, o chefe, o ratinho do Ratatouille. A gente é meio que condicionado a pensar gastronomia e culinária com cozinha de restaurante.
Você pode se tornar uma indústria, por exemplo, decidir, juntei eu com a Laura lá, vamos fazer pão francês e congelar e vender congelado. Daí a gente se torna fornecedor de supermercado, de restaurante. E aí podemos ter uma vida funcionada às 8 às 5 da tarde. Mas o que eu acho que é uma coisa super legal e que o período que a gente passou pela pandemia mostrou isso, é o potencial de empreendedorismo que tem. E muita gente que nem fez curso, né? A pessoa fazia um brigadeiro por hobby ali, começou a sustentar a família na pandemia fazendo bolo, brigadeiro ou hambúrguer. Não tem jeito, todo mundo come. Ou você come comida do supermercado, ou você come comida feita em casa, ou você vai no restaurante. Não tem jeito. Faz parte da natureza humana. E, gente, como que tá o mercado para quem atua na área de gastronomia? Laura, no seu caso aí, como que foi para os seus colegas de sala arrumarem emprego, estágio, né? Foi rápido, foi fácil, foi difícil? E, Mauro, como que tá o mercado em geral para quem está em busca aí de oportunidades? Eu diria que foi bem fácil até. Todo mundo que procurou achou fácil. Porque essa área dos alimentos é uma área que está sempre se renovando, está sempre precisando de gente. Tem bastante vaga de emprego, mas esses meus amigos que foram trabalhar, eles estavam olhando principalmente em restaurantes, estavam pegando principalmente estagiário mesmo. Oscar, hoje a gente tem uma demanda muito grande por mão de obra. Só que a gente tem um descasamento do que é oferecido de vaga versus o que o cara que está procurando emprego acha que vai fazer. E aí a pessoa fala, mas eu vou ter que trabalhar de sábado à noite? Cara, vai, é um restaurante. A gente abre domingos e feriados. E em função dos tempos que vivemos hoje, pós-pandemia, muita gente migrou, muita gente decidiu empreender e aí falta mão de obra. Hoje nós temos demanda de mão de obra. Em Campinas, eu conheço alguns restaurantes, não são poucos, que estão procurando cozinheiro, ajudante de cozinha, chefe. Então, o mercado, para quem está procurando e está disposto a subir os degraus um por um, porque também o cara ele não pode se formar achando que ele vai ser o manda-chuva. Tem um caminho normal em qualquer carreira, que você tem que começar e trabalhar a sua carreira. Não dá para você chegar e chegar ao topo logo no primeiro emprego ou na primeira semana de emprego. Infelizmente, tem uma escassez de mão de obra e uma alta demanda de mão de obra. Legal, gente. Agora, para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em entrar num curso aí de gastronomia? Se você faz o que você gosta, já é meio caminho andado para dar certo. Se você for fazer e não for trabalhar num bar, num restaurante, você pode arranjar emprego em outras áreas, você pode empreender. Então, eu acho um curso muito bom por isso, né? A culinária te dá possibilidades. Arranja um tio, algum amigo que tem um restaurante, posso trabalhar de graça por você uns 3 dias, uma semana? E aí vai ver. É isso que falta, né? Aquela coisa da gente ter mais experiência antes de tomar decisões importantes, como um curso de faculdade. Eu acho que a gente tem que ter mais essa vivência e tentar ter uma prévia do que seria a carreira sua, seja qual for a carreira, entendeu? E o cara tem que gostar, não tem jeito. A cozinha é muito cruel. Se você não amar, não é uma profissão que você consegue manter. Mas o ambiente de cozinha não é fácil. Eu diria para não pensar 2 vezes, fazer, mas é tudo de bom, assim, é muito conhecimento, são experiências novas, diferentes, que você usufrui muito para o futuro. Então não vai ser desperdício, assim, nem de tempo, nem de dinheiro. Mauro, Laura, muito obrigado pela conversa. Com certeza, o que vocês compartilharam aqui ajudou demais a mostrar como a gastronomia é uma carreira super bonita, mas sem aquela fantasia dos reality shows aí que a gente vê na TV, né? E isso, que é o mais importante aqui, é mostrar o lado verdadeiro de cada curso e de cada profissão. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso bate-papo e não perca os próximos episódios do Segunda a Sexta e segue a gente lá no Instagram também, @segundasextapodcast, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.